Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouco do que Jesus fez e está fazendo na minha vida. De ver pessoas maravilhosas, relembrar dessas coisas assim poderosas que Deus faz. Por isso que é importante nós amarmos pessoas, irmão. Investirmos em pessoas, né, e obedecer o Senhor. Olha, o pastor Márcio, eu não sabia dessas coisas. ele tinha me falado um dia desse do batismo. Eu me sentia assim muito privilegiado, né? Porque é um homem muito poderoso, cheio de Espírito Santo. Faz eu contribuir também. Que privilégio. E não vai ser diferente com você também. Deus vai lhe usar. Deus vai usar cada um de vocês de uma forma poderosa. E eu quero agradecer aos irmãos que me convidaram. Eu me sinto... só alegria, irmãos. A palavra-chave aqui é alegria. E eu quero compartilhar um pouco do meu testemunho, especificamente falando do meu chamado. Eu vivi em Moçambique durante 6 anos, né? Fui solteiro, voltei, casei, levei uma bela esposa para lá. A minha primeira filha nasceu em Moçambique, é uma moçambicana. O segundo é brasileiro, mas nasceu nas nações também, né? Mas é muito bom, irmãos, é um privilégio muito grande servir ao Senhor. E quando eu aceitei Jesus no dia 30 de agosto de 96. Eu tinha 15 anos. Aí você conta e sabe quantos anos eu tenho hoje. Mas com 15 anos de idade, eu aceitei a Jesus em um congresso muito grande aqui na cidade. Era o 2º Congresso de Missões das Assembleias de Deus. E vinha gente do Brasil todo. Mas hoje eu percebo que naquele dia eu fui chamado. Eu não tinha entendimento de que eu estava sendo chamado para as nações naquele dia. E o tema daquele congresso era incendiando o mundo com missões. E Deus me levantou naquele dia para incendiar o mundo com missões, né? Fazer a obra de Deus, ser missionário, é um privilégio muito grande. Mas, irmãos, a primeira experiência que eu tive, transcultural, assim, diretamente com a obra missionária, foi em 2012, indo para Moçambique. Olha o tempo, teve 16 anos de espera. Mas eu quero compartilhar com você o que eu fiz durante esses 16 anos. Você tem um chamado, o Senhor lhe chamou. Mas muitas vezes a gente, dessa geração muito rápida, né? A gente quer ir logo, mas eu quero lhe dizer que é importante o preparo. Mas enquanto você não está lá, se prepare. Porque uma das coisas que eu aprendi foi que você é, no campo missionário, aquilo que você é na sua igreja local. Você vai fazer no campo missionário o que você faz na igreja local. Se você é um grande discipulador, você vai ser um grande discipulador lá. Se você dá trabalho para o seu pastor, não se preocupe, ele vai continuar lhe dando trabalho lá. É claro que nós cremos no poder do Espírito Santo, pode transformar, mas a tendência é essa. Meus irmãos, esse tempo de espera, sirva ao Senhor. E eu quero compartilhar, para dar uma ênfase, quando o Herbert estava ministrando, e o Espírito de Deus me trouxe uma lembrança muito forte, né, quando ele estava falando sobre o primeiro mártir da igreja, e através disso a igreja foi espalhada. Meus irmãos, Deus ministrou muito forte ali comigo, quando o Herbert estava compartilhando com os irmãos. Porque nós amamos o poder de Deus, nós amamos o Pentecoste, nós amamos buscar o Espírito Santo, mas depois do Pentecoste, irmão, vai ter morte. Nós precisamos morrer para nós mesmos, porque o Pentecoste vai liberar poder, mas a morte do seu eu vai lhe preparar para você ser espalhado por toda a terra. Aleluia! Então, quando ele estava falando isso, o Espírito de Deus estava ministrando no meu coração. Nós estamos aqui nos enchendo do Espírito Santo. No nosso dia a dia nós estamos buscando o Espírito de Deus. Nós falamos línguas, profetizamos, queremos se mover. Mas você precisa morrer para você mesmo. Depois do Pentecoste, vem a morte.
Você tem que morrer para ser espalhado pela terra. Amém? Então, voltando, eu quero dizer que você tem que se preparar. Mas se preparar como? Se prepare auxiliando na sua igreja, servindo na sua igreja. Enquanto você não está no campo missionário, não pense que quando você entrar no avião, vai vir um pozinho mágico e você, de repente, se transformou missionário. Não, você já é enviado missionário, já sendo missionário na sua igreja local. Sendo obediente, sendo transparente, sendo tratável. Amém? E eu me lembro, irmão, que quando eu fui, eu fiquei com muito medo. Com muito medo do novo. Eu não sabia o que estava me esperando. E eu tive o privilégio de ir com a pastora Saboia, né? Eu não tinha noção de nada de inglês. E eu sempre me lembro disso quando tinha as turbulências. Aí o comandante lá começava a falar. E eu falei, pastora, pelo amor de Deus, o que ele está falando? Ela me amedrontava também um pouquinho. Depois eu disse, não, fica tranquilo. É só uma turbulência e tal. Mas essas são memórias que me trazem muita alegria. De estar do lado de pessoas assim que amam o Senhor. Né? De decidir andar com pessoas certas. Você vai chegar aonde o Senhor quer lhe levar. Então, para mim, é uma grande alegria lhe rever aqui, pastora. Você faz parte da minha história também. O Herbert também começou conosco ali na igreja de Chimoio, né? Nós começamos na igreja. Então, que tempo maravilhoso. Mas, deixa eu lhe falar algo, irmãos. Se as pessoas chegarem e perguntar para mim, pastor, qual é o seu maior testemunho e a sua maior experiência no campo missionário? Eu quero lhe dizer algo, que muitas vezes as pessoas perguntam, pastor, e lá na África o senhor já expulsou muito demônio? Pastor, lá na África você já enfrentou um feiticeiro? Pastor, então muitas vezes as pessoas perguntavam isso para mim, e eu falava, eu nunca tive uma experiência dessa não. Logo eu orava para não ter, porque o meu negócio não é com demônio, o meu negócio é com Jesus. Está entendendo? Os nossos cultos, antes de começar, eu orava, eu proíbo qualquer manifestação de demônio nesse lugar. Talvez não tinha, por isso, claro, a oração é poderosa. Mas eu queria só manifestação do Espírito Santo. E falar do Espírito Santo, irmão, manifestação de Jesus, eu posso passar a noite todinha ali contando que ele se manifestava de uma forma poderosa naquele lugar. Mas falar de demônio, de feiticeiro, eu não quero saber desse povo, eu não tenho nada com eles, não quero saber, não quero ter nada com eles. Então eu não procurava e nem orava por isso. Mas eu saí daquele lugar amando mais a Jesus. O meu testemunho, para se resumir, é que hoje eu posso dizer como é bom obedecer ao Senhor. Como é bom conviver com Deus que é fiel, que cuida de nós em cada detalhe. Estar naquele lugar, meus irmãos, eu fui com expectativa, porque ser humano, né? Eu tive as minhas expectativas humanas. Pensava que ia morar em uma casinha de palha. Eu fui disposto para passar fome, porque quando se fala em África, todo mundo fala fome. Mas, irmãos, eu morei numa boa casa. E voltei mais gordo, porque eu comia muito bem naquele lugar. Está entendendo, irmãos? Sabe por quê? Porque o Senhor cuida de nós em cada detalhe. As pessoas pensam assim que, tem que sofrer. Sofrimento muitas vezes faz parte mesmo do processo de crescimento, de amadurecimento da nossa vida. Mas nós não celebramos isso. Passamos por isso. O que nós celebramos é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. E eu sei que você está sentado aí. Um dia eu estava sentado aí, ouvindo pessoas que um dia foi para o campo, e eu tinha muito anseio para ir. E eu criava muitas coisas na minha cabeça. Mas, meus irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Confie no Senhor que Ele cuida de você em cada detalhe. Se você obedecer,
A porta que você precisa para ser aberta, Ele vai abrir. A porta que Ele precisa fechar, Ele vai fechar. E tem uma chave muito poderosa aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos. É só 15 minutos, né? Vocês vão falando aí que eu vou me empolgando, né? Eu vou falando assim devagarzinho, mas eu vou me empolgando. Mas em Mateus capítulo 10, irmãos, nós vamos ver aqui o Senhor chamando os 12 discípulos. Ele chamou e enviou. E é muito poderoso esse capítulo. E muitas vezes nós somos chamados. Depois os irmãos lêem esse capítulo, eu não vou ler. Mas é o meu texto base desse mini testemunho. O Senhor te chamou e o Senhor vai lhe enviar, ou já lhe enviou. Você já é enviado. E muitas vezes a gente fica com as nossas preocupações humanas. Mas tem algo poderoso, irmãos, no capítulo 11 e versículo 1, que você tem que aprender. Esse eu quero ler. Capítulo 10, Jesus chamou, Jesus enviou seus discípulos. E o capítulo 11, versículo 1, olha o que está escrito. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. O que eu aprendo com isso? Enquanto os discípulos, eles foram para outros locais pregar o evangelho, para onde Jesus foi? Para a cidade deles. Enquanto você faz a obra de Deus, enquanto você prega o evangelho, você abre mão da sua família, abre mão das suas coisas, o Senhor cuida das suas. Então, irmãos, não se preocupem. Ele cuida de você. Ele cuida de você em cada detalhe. Eu me lembro que lá em Moçambique nós sofremos um acidente e nós estávamos indo para a capital. Eu acho que era para fazer o passaporte da Sara, brasileiro, ou era renovar o meu, não importa. Eu sei que no meio do caminho, um caminhão bateu no carro que nós estávamos, o carro capotou e estava 2 missionários na frente, eu, a Ellen e a Sara com 9 meses. E foi um negócio muito rápido. E quem viu o carro, irmãos, parecia que todos ali tinham morrido. E graças a Deus não foi tão pior como a gente visualizava o carro, como foi. Mas quando eu vi aquele carro, né, de cabeça para baixo, com as rodas para cima rodando, a Sara não aconteceu nenhum arranhão com ela. A minha esposa, ela teve alguma situação, eu quebrei o braço, mas não muito grave, nem risco de morte. E eu olhei para aquele carro e falei assim: o Senhor nos livrou. Mas quando eu falei isso, ao mesmo tempo eu entrei em crise. Mas se Ele nos livrou, por que Ele nos livrou de forma total? Eu entrei em crise. Porque eu tinha um sentimento assim que Ele tinha nos livrado de algo pior. Mas por que Ele não nos livrou daquele acidente? Irmãos, aquela doce voz, doce presença de Deus veio ao meu coração e ministrou algo muito poderoso na minha vida. Eu livro vocês de cada coisa que vocês não viram, de cada detalhe. Quantas pessoas fazem feitiços contra a vida de vocês? Quantos mosquitos picam vocês nesse lugar? Quantas coisas eu livro vocês e vocês não percebem? Mas tem situações que eu vou permitir para vocês perceber que quem cuida de vocês nesse lugar sou eu. E eu falei, aleluia. Eu não quero outro acidente, mas que acidente poderoso. Então, meus irmãos, Deus cuida daqueles que cuidam das coisas dele. Ele é fiel. Ele é bom. Ele é misericordioso. Então não temas, não tenha medo. Deus vai cuidar de você em cada detalhe. Eu só posso dizer que o Senhor, Ele foi fiel desde o dia que Ele me chamou para ir para aquele lugar e desde o dia que Ele falou comigo para voltar para cá. Ele foi fiel. Nada faltou para nós. Nada, nada, nada.
Nós estávamos em um dos continentes mais pobres do mundo, mas nada faltou, porque Ele é bom. Ele cuidou de nós em cada detalhe. Passamos por dificuldades, sim, doenças, sim, mas era lição para que nós pudéssemos ser mais maduros. Sabe, meus irmãos, ame o Senhor de todo o seu coração, obedeça, vá avante, não desanime, Ele está com você e você vai ver a graça dEle, a misericórdia dEle e a fidelidade dEle. Amém? E uma das coisas também, que quando eu estava lá, muitos jovens entravam em contato comigo e perguntavam, pastor, eu amo missões, eu quero ir para o campo missionário, eu estou doido para ir, o que é que o senhor me indica? Venha, mas pastor, eu estou estudando e eu quero largar tudo por amor a Jesus. Irmãos, a primeira coisa, aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal, Ele fala conosco. Seja obediente. Deus está lhe chamando, obedeça. Mas se você está usando dessa situação porque você tem preguiça de estudar e quer ir, não faça que você vai quebrar sua cara. Mas deixa eu lhe dar um conselho. Não deixe de estudar. Não use essa oportunidade para dizer, eu quero ser missionário. Quanto mais você se capacitar, mais você vai ter portas fechadas. Portas abertas, desculpa. Mais portas abertas você vai ter. Quanto mais você se capacitar aqui, mais portas abertas você vai ter naquele lugar. Então estude, se capacite. Enquanto você não vá, se capacite. Amém? Se volte para o Senhor, se capacite. Ele vai lhe usar naquele lugar poderosamente. Amém? E eu me lembro também que quando eu aceitei Jesus, e nesse congresso de missões, havia um mover na nossa igreja lá, onde eu me converti, que todo mundo queria ser missionário na Bolívia. E eu creio que eu estava na 8ª série, eu queria largar mão de tudo para ser missionário. Graças a Deus que eu tenho um pai prudente, e ele falou, meu filho, você está ficando doido? Você não vai para lugar nenhum, você vai estudar. E graças a Deus, irmãos, por isso. Mas ouça a Deus, obedeça a Deus e não tenha medo. Não se preocupe com aquilo que você vai deixar aqui, seus familiares, ou alguma situação que você tem, porque o Senhor vai cuidar de você. Amém? Eu fui solteiro, casei, minha esposa, eu morei casado 5 anos, né, lá, e foi, irmãos, uma experiência maravilhosa. Minha filha nasceu e naquele lugar ela era muito amada, até hoje é muito amada. Hoje ela não lembra de nada de lá, mas tudo quando fala Moçambique, ela é apaixonada por Moçambique. Ela, por influência da prima dela, né, minha sobrinha, ela disse, papai, eu quero ir para a Disney. Né? Mas depois ela pegou e falou assim, papai, eu não quero ir mais para a Disney. Sério? Você quer ir para onde? Papai, eu quero ir para Moçambique, eu amo Moçambique. Sabe, irmãos, a memória, ela não tem essas lembranças, mas a memória dela, afetiva por Moçambique, é muito forte. Porque nós vimos coisa triste naquele lugar, mas aquilo não nos influenciava de forma negativa. Mas nós estávamos naquele lugar para mudar vidas de pessoas. E eu vou lhe dizer, alguns irmãos aqui conheceram o Dércio, que ele teve alguns dias aqui. E se você vê, ele começou a igreja conosco naquele lugar. É um rapaz apaixonado por Jesus. Ele estudou, vai voltar no nome de Jesus para vir estudar. Mas nós estávamos ali para mudar a vida de pessoas. E ele é um testemunho. E Deus nos agraciou trazer ele a este lugar. E é isso que Deus vai fazer através da sua vida. Você não vai para aquele lugar por emoção. Você não vai para aquele lugar por uma necessidade. Mas você vai para aquele lugar por amar o Senhor. Amar a Deus é a coisa mais importante. Você não vai para as nações, não deve ir para as nações porque você ama aquele lugar. Mas você tem que ir, em primeiro lugar, por amar a Deus e obedecer a Ele. Amém? É isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Deus abençoe.